fazer um check-in com o seu bem-estar hoje. Seja muito bem-vindo ao RH em Movimento, um podcast do El Hub. Aqui acreditamos na missão de fazer de todas as empresas uma empresa de bem-estar. Eu sou o Paulo Crepaldi, o PC, especialista em design de comportamento humano, e serei o seu host no episódio de hoje. Para fazer esse check-in conosco, temos o prazer de receber a Camila e a Adriana da Foundever. Sejam bem-vindas! Obrigada, Paulo. Obrigada. Maravilha! Aqui nós vamos ter um papo um pouco mais intimista, então vai ser Camis e Dri, certo? Sim. Maravilha! Então nós vamos mergulhar junto num assunto muito interessante. Elas estão aqui para compartilhar suas experiências na gestão de talentos e como o bem-estar e a saúde mental podem ser a chave para reter os melhores profissionais. Muito interessante esse assunto. E eu queria começar por aí. E falando um pouquinho disso, Camila, vocês podem compartilhar um pouquinho como esses programas de bem-estar e saúde mental da Foundever têm inspirado um ambiente de trabalho onde os colaboradores se sintam valorizados e motivados, as duas coisas, a continuar na empresa. E eu queria começar com você, Camis. Bora lá. A gente vem de uma história, né, com esse programa que carinhosamente a gente chama de Evercare na Foundever. Como que é? Evercare. Evercare. Evercare, exatamente. E veio muito do nosso propósito também, né, Dri? É uma história que a gente já tem há bastante tempo, com o objetivo mesmo de trazer para a oportunidade para colaboradores, assim como a gente teve em outros momentos das nossas vidas, esse olhar mais cuidadoso mesmo para essas vulnerabilidades emocionais. E a Foundever, ela tem uma estrutura muito bacana que, além de oferecer esse programa, a gente também atua com outras frentes que compõem também esse olhar cuidadoso, né? Então, todo o processo de Employer Experience também trazem para a gente muito essa questão de acompanhamento realmente, e isso faz com que, obviamente, os nossos talentos, eles acabem olhando para isso como uma oportunidade realmente de diferencial aí para fazer pra gente. Olha, muito bom ouvir falar de Employee Experience, mas eu queria que você trouxesse um pouquinho das práticas que realmente fazem a diferença. É super importante quando a gente pensa no colaborador, a gente tentar ampliar todas as vertentes, né? A gente precisa... Vou voltar um pouco atrás. Acho que a pandemia, ela permitiu que o colaborador repensasse um pouco sobre a qualidade de vida, a saúde mental foi à tona, todos nós, né? Todo mundo ficou sensibilizado e as empresas precisaram, de certa forma, se antecipar, a Foundever fez isso, para a gente se antecipar a poder cuidar, promover e amparar o colaborador como um todo. Então, a gente precisou cuidar de pontos que nem ele sabia que precisava ser cuidado. Então, de certa forma, a gente precisou reforçar e fazer ações voltadas para o autodesenvolvimento, autoconhecimento. A gente fala todo santo dia sobre o autoconhecimento, porque, de certa forma, quando a gente fala de saúde, a pessoa ela não sabe muito bem quais são os gatilhos que fizeram ela ter alguma crise de ansiedade, ficar deprimido. Mas, normalmente, quando já chega numa depressão, quando já chega numa ansiedade, é porque já ocorreram alguns comportamentos negligenciados que ele não percebeu, né, que o próprio corpo já trouxe. Então, como empresa, a gente precisa apoiar. Hoje, o colaborador, o mercado de trabalho mudou. O colaborador, ele tem um pacote emocional, não é só o salário, não é só o benefício, existe o benefício emocional. Então, o candidato, quando entra na empresa, ele quer saber o que a empresa vai oferecer para amparar e para garantir esse equilíbrio e bem-estar. E não mais aquele trabalho, você tem que dar o sangue pela empresa que você dá, o sangue nos olhos. Não, a gente tem que trazer a consciência para a liderança em relação a esse equilíbrio, trazer metas factíveis, claras, e de certa forma a gente como RH acaba sendo facilitador, promotor e auditor também desse processo. Né? E é isso que eu queria trazer, né? São duas pessoas que vocês estão ouvindo e assistindo falar, diretora de RH, desenvolvedora de gente, mas vocês têm especialidades nesse assunto, né? Fala um pouquinho das especialidades de vocês nesse assunto para as pessoas entenderem um pouquinho de onde vem tanto conhecimento. Legal. Bom, eu sou psicóloga em formação, mas de certa forma há um propósito em relação à humanidade como um todo, né? Um propósito em relação à saúde.
mental, saúde corporativa, saúde como um todo. Então, a pandemia ela acabou me afetando, porque eu, como psicóloga da empresa, eu fiquei responsável por todos os atendimentos aos colaboradores, eu não estava dando conta, não dava, era muito... O pessoal que estava morando sozinho precisou se deparar com problemas que não tinham noção, medo de instabilidade, saúde. E aí surgiu o nosso projeto, a gente começou a trocar, meu Deus, desse jeito não dá, eu não estou dando conta. Vamos criar um projeto onde a gente possa promover, cuidar, prevenir e realmente lidar com a saúde mental do colaborador. E a gente começou a trazer o tema à tona. E foi muito bacana. Então, assim, obviamente, eu tenho minhas formações, né? Então, em programação neurolinguística, pós, voltada para a gestão de pessoas. Então, tem a parte acadêmica, mas tem a intenção, né? Tem o propósito pessoal, né? Eu acho que quem trabalha em RH sabe da contribuição social que a gente tem que fazer com o colaborador. Então, eu acho que surgiu pode parecer um pouco romântica essa visão, mas surgiu de um sonho. Surgiu de um sonho e hoje a gente tem aí 4 anos da pandemia, um programa estruturado, uma empresa que, de certa forma, normalizou falar sobre saúde e bem-estar. Isso é muito bacana. Olha, um sonho que se tornou realidade, né, Tam? É isso aí, a gente fala muito, a gente volta muito nesse propósito, né, Dri? Porque apesar da gente estar num ambiente corporativo, a preocupação, o cuidado é muito em torno realmente da necessidade individual. E aí, quando a gente entra nessa questão individual, é aí que começam os desafios, né? Porque cada um vai ter uma história, cada um vai ter uma necessidade, cada um vai ter uma expectativa. E em torno disso, a gente realmente começou a pensar em uma estrutura realmente mais profissional, muito mais segura, que trouxesse também essa normalidade que a Adri comentou para discussões executivas. Então, hoje, esse tema é um tema que a gente discute abertamente numa reunião executiva com clientes, com prospects, inclusive virou um diferencial, né? Porque para o nosso segmento, especialmente, que é um segmento mais quente, né? Que é naturalmente mais, tende a ser um pouco mais estressante, acabou vindo também como um benefício agregado ali. Explica esse segmento para quem está nos ouvindo e assistindo, que eu tô falando, tá bom, que segmento é esse que é quente? A gente atua no segmento de contact center, né, BPO, então os nossos clientes não são clientes que nos ligam apenas para nos desejar bom dia, mas eles têm uma expectativa de uma resolução, naturalmente. Então, por isso até a nossa principal ferramenta de trabalho são as pessoas, né? Então, como garantir um ambiente saudável e olhando para isso e linkando com o nosso propósito naquele momento louco que a gente tinha de pandemia, deu super match. Fizemos algumas tentativas e hoje a gente tem um programa super bem estruturado, com parcerias que realmente têm um posicionamento muito bacana no mercado. Olha que maravilha. Agora, vamos discutir um pouquinho esse prato que é girar as demandas operacionais de um setor quente, como vocês colocaram aqui, e o bem-estar dos colaboradores. Isso, para mim, por si só, é um desafio gigantesco. E eu queria que você me explicasse um pouquinho, Dri, como vocês garantem que as operações continuem eficientes, porque tem que se olhar para o negócio, Sim. Não adianta, mas enquanto você está promovendo ali um ambiente de cuidado e saúde mental. Exato. Excelente pergunta, Paulo, porque só para trazer um pouco do contexto do Contact Center, né, há toda uma volumetria de ligações, o colaborador ele precisa estar disponível para atender durante 6 horas e 20. Então, o nível de cobrança e produtividade é altíssima. Quando a gente fala do segmento de contact center, ele é um segmento extremamente diverso e inclusivo. Então, a gente tenta fazer, principalmente a Foundever, que levanta essa bandeira, tenta fazer as contratações das minorias, comunidades e tudo. Então, o entorno, muitas vezes o cenário que ele vive, já é um cenário sensível. E aí a gente chega lá e não dá para bater na porta e falar, olha, tira ele do atendimento para a gente falar um pouquinho, para dar a voz da palavra e falar um pouquinho sobre saúde mental. O nosso papel ele é bem estratégico, então a gente precisa atuar com uma liderança, começando do executivo, do CEO, até a ponta da liderança, da primeira liderança. Eles precisam ter uma conscientização, uma sensibilização, que é um trabalho que não é feito da noite para o dia. A gente está há 4 anos nesse projeto. Cascatear o que você está falando. A gente, de certa forma, precisa sensibilizar e levar em consideração
o entorno, os fatores externos daquele colaborador. E então, se a gente blinda, então a nossa pirâmide ela é invertida. O colaborador que faz o atendimento para o consumidor, ele precisa se sentir num tapete vermelho. Ele é o nosso foco, ele está no holofote. Enquanto isso, a gente está blindando. Enquanto isso, a gente está trabalhando para que ele possa ter a saúde mental. Então, é fundamental em qualquer empresa investir em liderança, capacitar essa liderança, auditar a liderança para garantir que está todo mundo na mesma linha. Não dá para a gente atuar com metas intangíveis, uma cobrança e um nível de cobrança muito alto, de certa forma, vai acabar respingando para esse colaborador. Então, o fato é, a gente tenta criar métodos, programas de engajamento que permitem que a gente se aproxime do colaborador, então a gente transcende o trabalho, o escopo do trabalho, então a gente faz ações que aproximam com familiares, que a gente consegue trazer esse apoio também voltado para a saúde, também para familiares, também. Exemplo, a gente tem um cenário muito crítico no Rio Grande do Sul, a gente tinha 33 colaboradores trabalhando no Rio Grande do Sul, e a gente tem uma assistência social focada para lidar com vulnerabilidade social. Nosso papel foi ligar para todos os colaboradores, fazer o levantamento de necessidade, verificar quem é que estava com moradia, quem precisava de moradia, quem poderia levar, fizemos doações, fizemos o programa voltado para terapias ilimitadas, voltadas para o programa de saúde mental. Então, estou trazendo um pouco desse exemplo para que a gente possa mostrar o que a gente fez. Vamos tentar entender o cenário, vamos ouvir. E foi quando a gente ouviu do pessoal, estou precisando de produto de limpeza. Você fala, uau, por essa eu não esperava. A gente ia falar de vestimenta, comida. Não, preciso de produto de limpeza, preciso de produto de higiene. Então, a gente fez um ambiente familiar, de unir forças. Vamos lá, galera, vamos se sensibilizar com a situação. Então, trazendo essa proximidade, traz mais essa fidelização, esse lado mais emocional. Puxa, no momento que eu precisei dessa empresa, ela estava comigo. Agora eu vou abrir mão. Então, de certa forma, atua no KPI de retenção diretamente. Né? Diretamente. Olha só que incrível. E como é importante, né, você entender a necessidade para ser relevante, né? Que é o que vocês estão trazendo. E eu queria ouvir você também um pouquinho, Camis. Conta um pouquinho da tua visão também, né, em cima disso, né, de fazer girar esse prato da demanda operacional com o bem-estar dos colaboradores num ambiente completamente competitivo e, como vocês estão colocando, como o impacto dos determinantes sociais são importantes, né, para esse setor. Sim, nós temos uma estrutura hoje estratégica muito importante, né? O programa de bem-estar não é um programa único. A gente conta com várias frentes de atuação. Então, a gente tem o pilar de saúde e desenvolvimento emocional e mental, mas a gente tem cuidado também com a saúde, com programas integrados. A gente tem selos super fortes de ESG e uma estrutura também organizacional que nos ajuda a fomentar também essa preocupação. Esses temas, né, de saúde e bem-estar, novamente, eles não são temas utilizados realmente só para retenção. A gente utiliza isso voltado para o nosso negócio também, né? É um movimento de retenção, com certeza, mas traz para a gente também possibilidade de nos colocarmos também como diferenciais aí no mercado. Então, eu acredito que hoje o nosso programa é tão bem quisto pelo mercado, inclusive reconhecido e tudo com premiação, também pelos nossos concorrentes, mas principalmente por essa estrutura organizacional que investe muito, e não digo só financeiramente, mas investe tendo um CEO vestindo a camisa, investe quando a gente vai para uma negociação e a gente traz isso como um diferencial. E tudo isso pensado de forma muito planejada, porque a gente tem ali planejamento estratégico para todas as ações que acontecem também simultaneamente, em conjunto, não só olhando para esse pilar emocional. E eu enxergo que aí entra essa parceria com o Hub, né? Sim, exatamente. Sem dúvida. Eu acho que o KPI, o resultado, o entregável saúde, ele passou a existir.
Então, a saúde, ela não é departamentalizada. Então, não é a área do RH, isso existem diversas áreas do RH, né? A gente sabe bem. Não é só o RH que fala sobre saúde. Então, eu preciso fazer uma análise de afastamento, preciso fazer uma análise de atestados, eu preciso fazer uma análise juntamente com o L-Hub da quantidade de sessões terapêuticas que a gente está promovendo, se o time está engajado, se percebe o quanto que a saúde mental ela precisa ser normalizada, a gente precisa falar sobre isso. Então, acredito que a gente mudou muito o panorama quando a gente fala sobre saúde, né? Então, a gente realmente traz esse tema como um KPI, é um entregável, né? E o L-Hub, ele entra como um parceiro que potencializa e traz a imparcialidade. Não é a Adriana, psicóloga, que fala de saúde mental e que gosta de falar de saúde mental, não é a Camila, que tem esse propósito pessoal que fala, não, é o dado que está me trazendo, é uma entrevista de desligamento que mostra que colaborador saiu por questões de saúde emocional, que é questões voltadas para equilíbrio entre trabalho e vida pessoal. Opa! Então, são os KPIs que estão trazendo. Hoje, a qualidade de vida é um KPI. E a gente precisa olhar para isso. Então, ter ferramentas que facilitam essa discussão e que promovem, a gente tira sarro lá na empresa, hoje não tem mais desculpa não cuidar da saúde mental. A gente, como empresa, está cuidando, está amparando, está promovendo. Só não faz se não quer. E, então, não me venha reclamar depois. Então, acho que o nosso papel é administrar, é promover e trazer ferramentas para as pessoas que não têm a ferramenta, não sabem que caminho seguir. E a gente fala, poxa, você pode seguir o caminho por aqui. Então, o L-Hub é um grande parceiro que nos ajuda muito em promover essa questão voltada à saúde como um todo. Olha só que legal que a Adri acabou de falar. Adri, vou pedir para você falar assim, hoje não tem... Como é que é? Olha isso. Hoje não tem desculpa. Cuida da saúde quem quer. Pronto. Recado dado. Camis, trabalhar com alta rotatividade a gente sabe que é uma realidade em muitos setores, principalmente no setor de vocês, né? Sim. E eu queria entender quais estratégias vocês têm implementado para atuar e lidar com esse desafio, principalmente com foco no que a gente está discutindo, que é o bem-estar e como isso tem ajudado a transformar essa situação. Esse é um tema super online, assim, pra gente, né? É um tema que a gente discute muito. A gente tem comitê, inclusive, para analisar esse dado que a Adri trouxe sobre ser um dos motivos, né, de saída também. Para a gente é algo que a gente olha muito e é muito importante. Então, além dos comitês, a gente tem toda uma estrutura voltada também para planos específicos de retenção, onde um dos pilares é realmente a qualidade de vida. Além de reconhecimento, além de desenvolvimento, recompensa, a gente coloca também como um driver qualidade de vida. Então dá para mensurar a qualidade de vida? Com certeza dá. É possível, e a gente também conta muito com essa base de dados que a gente acaba coletando também pela própria plataforma. Então, isso nos ajuda muito, a gente consegue filtrar a quantidade de sessões, trilhas, né, realizadas, e depois fazer um comparativo, né, internamente com quem utiliza mais, se a gente tem uma redução ali, e a gente consegue ver que tem, sim, uma redução, né, de casos, situações, voltadas realmente para saídas ocasionadas por conta desse motivo. Perfeito. Eu queria que você contasse um pouquinho das principais iniciativas da Foundever que vocês utilizam para que os colaboradores se sintam realmente engajados e conectados com a empresa e aí querendo permanecer num período maior do que a gente vê usualmente. Excelente pergunta. A gente tem alguns mantras na empresa, acho que um mantra que a gente segue muito é: todo colaborador ele deve se sentir bem-vindo, acolhido e respeitado por ser quem ele é. Então, quando a gente fala bem-vindo, acolhido e respeitado por ser quem ele é. Tá. Isso daí é subjetivo demais. Eu vou me sentir respeitada, acolhida, bem-vinda de uma maneira, a Camila de outra. Então, como que a gente faz isso? As iniciativas, elas são ouvindo muito o nosso colaborador. Então, a gente acaba tendo iniciativas rituais, vou chamar, rituais recorrentes que garantem escutar o colaborador. A liderança ela precisa ser próxima. Então, a gente conhecer os colaboradores para entender como que eu vou me adequar. Vou até puxar um gancho do que a Camis trouxe. Qualidade de vida. A qualidade de vida para a Camila é uma, para o Paulo é outra. Para o Paulo é o trabalho remoto.
Para a Camila, é o trabalho presencial da troca, de realmente poder estar... Isso estou trazendo uma vertente, é Sim. muito amplo. Se a gente não tem rituais de escuta ativa com o nosso colaborador, eu não vou saber como eu vou me adequar. Então, a gente tem um dos rituais é esse planejamento estratégico que a gente faz semestralmente, onde a gente colhe focus group, pesquisa, pesquisa de satisfação anual. A gente tenta entender o que o colaborador está clamando, pedindo, sugerindo, recomendando, o que é factível, o que a gente consegue fazer para adaptar, o que de fato é procedente, o que não é procedente, vamos responder e dar o devido parecer. Essas iniciativas, de certa forma, como um todo, faz com que a empresa não seja do CEO, faz com que a empresa não seja do executivo. A empresa é deles, eles fazem a cultura, a empresa é um meio para a gente poder fazer com que todo mundo se sinta bem. E então, quando a gente fala dos benefícios emocionais, esse é um deles. Então, ele fala, puxa, eu sou respeitado do jeito que eu sou e eu nunca me senti assim. Para que eu vou para outra empresa? A gente tem um projeto de contratação de refugiados, né, que atua há quase 9 anos na empresa. E a gente é lindo quando a gente faz a contratação de um refugiado, quando ele fala, antes de conhecer o Brasil, eu conheci a Foundever. Para que eu vou largar a Foundever, sendo que a Foundever que me acolheu, me recebeu, me deu meios de poder sobreviver e viver aqui no Brasil. Então, chega a ser, a gente até arrepia quando fala, mas é isso que a gente quer proporcionar. O segmento de contact center, de fato, tem muita rotatividade. Se a gente não vai por essa via mais emocional, a gente não retém. E esse é um caminho. Perfeito, maravilha. Olha, e chegou a hora do nosso check-in e eu quero ouvir a opinião de vocês duas, tá? Vou começar com você, Dri. Qual o futuro do bem-estar corporativo? Não é mais um futuro, é um presente. E a tendência é só aumentar, tá? Então, com toda certeza, a gente vai ter... O mercado carece de ferramentas, de discussões para normalizar em relação à saúde e bem-estar. Nós, como empresa, a gente precisa se antecipar. Se não se antecipar, vai acabar sendo engolido, vai acabar tendo um turnover mais alto, vai acabar tendo algumas provocações e provações do mercado. E então, a gente precisa normalizar. A pandemia foi um divisor de águas, sim, o mercado de trabalho mudou. Então, a gente está tendo essa discussão super produtiva, porque, de fato, o candidato está clamando por isso, o colaborador está clamando por isso. Se a empresa não estiver adequada, ele vai mudar de empresa. Então, realmente, a gente precisa estar à frente e precisa se sensibilizar com a causa. Se a pessoa trabalha com pessoas, eu não conheço ninguém que não trabalhe com pessoas, ainda estou para conhecer, ela precisa se sensibilizar. Então, a tendência é aumentar a empatia e entender, de certa forma, como a gente pode se adequar como empresa. E para você, Camis, qual é o futuro do bem-estar corporativo? É uma realidade, né? Eu vejo que é uma realidade, é algo que a gente hoje fala com naturalidade dentro da organização que a gente atua, mas eu percebo também que existem muitos tabus culturais em torno desse tema. Então, eu acho que cada vez mais vai ser necessário a gente falar, a gente trazer também as vulnerabilidades como um ponto que é um ponto importante para a organização também. E aí, quando a gente fala de vulnerabilidade, são as vulnerabilidades individuais, né? E entendo que as organizações precisarão rapidamente se adequar e trazer aí um modelo de atuação muito mais humanizada, muito mais respeitosa, muito mais aberta para esses diálogos, né, das diferentes perspectivas. E combinado também, acho que com uma tecnologia que vem nos apoiando muito, né? Um tempo atrás, não seria possível a gente realizar sessões, por exemplo, com um terapeuta, fazer um acompanhamento constante ali, de uma forma tão profissional. E hoje a gente já tem essa possibilidade. Então, acho que essa combinação aí tende a ser realmente um caminho muito positivo para esse tema. Maravilha! Olha só, e assim encerramos mais um episódio do RH em Movimento, um podcast do El Hub. E que gostoso foi esse bate-papo com a Camis e com a Dri, da Foundever, falando muito sobre esse tema, bem-estar, a saúde mental, nesse setor tão específico e tão competitivo, que é o Contact Center.
Dri, muito obrigado. Muito obrigada, um prazer estar aqui. Imagina, Camis, obrigado. Obrigada, Paulo. Muito Maravilha. obrigada. Então esperamos que você se sinta inspirado a continuar essa jornada de crescimento, tanto profissional quanto pessoal. E lembre-se, se você ainda não é um cliente Well Hub, fale com um dos nossos especialistas em bem-estar sobre as necessidades da sua empresa. O link está aqui na descrição do episódio, ou para você que está assistindo no YouTube, está aparecendo aqui um QR Code na tela. Muito obrigado por nos acompanhar até aqui. Se você gostou desse episódio, compartilhe e continue conectado conosco para mais conversas que inspiram. Até o próximo check-in com o seu bem-estar.